Questão número 5 do material. A respeito das características gerais das manchas de hipóstases cutâneas, livor mortis. Assinale a alternativa correta. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque há uma diferença entre mancha de hipóstase e livor mortis, tá? Os livores de hipóstase, tá? Mas baseado aqui nesse estudo desse concurso que se baseou em um livro do França, não faz muita diferença entre esses dois termos, mas há, tá? Quem tiver interesse depois pode me contatar ali. Eu até postei isso já no meu Instagram. Você pode entrar em contato comigo no Instagram, Perito Morales, ali que eu dou uma explicada. Vamos manter aqui que segundo essa bibliografia são a mesma coisa, tá? Mas não são. A alternativa A. Situa-se inicialmente nas regiões de aclive, vindo a migrar para as áreas de declive cerca de 2 a 3 horas após a cessação das funções vitais. A alternativa B tem tonalidade vermelho-rósea, variando apenas se existirem substâncias estranhas na composição da hemoglobina, como nas asfixias por monóxido de carbono, quando se tornam violáceas. A alternativa C confluem-se com o passar das horas e após 12 horas estarão fixas definitivamente, não ocorrendo movimentação caso o cadáver seja mudado de posição. A alternativa D, se forem incisadas com uma lâmina de bisturi, será visto na região da hipóstase sangue coagulado e infiltrado nas malhas de tecido, com presença de rede de fibrina. Vamos ver cada uma dessas alternativas, o que está errado e o que está certo. A alternativa A, já de cara ali, está errada. A alternativa A fala a questão que elas se situam nas regiões de aclive, vindo a migrar para as áreas de declive cerca de 2 a 3 horas após a cessação das funções vitais. O que diz ali, então? Alternativa A, as manchas de hipóstase cutâneas, ou ali pela bibliografia chamadas livor mortis, também chamadas de manchas de posição ou livores cadavéricos, são fenômenos constantes, inexistindo apenas, e bem assim de modo irregular, em casos excepcionais de mortes por grandes hemorragias. Tá? Então, se a pessoa sangrou demais, não vai ter mancha de hipóstase, porque a mancha de hipóstase é feita pelo sangue que está parado no corpo, parou a circulação. Caracteriza-se pela tonalidade azul púrpura de certa intensidade e percebidas na superfície corporal. São encontradas de preferência na parte de declive dos cadáveres e por isso chamadas de manchas de hipóstase, de estarem paradas, variando logicamente com a posição do corpo. Em geral, começa a aparecer em torno de 2 a 3 horas da morte. Então ali ele pegou um detalhezinho que elas surgem de preferência na parte de declive, enquanto que na alternativa fala que surgem inicialmente nas regiões de aclive, vindo a migrar para as áreas de declive. Então elas surgem no declive, não no aclive, como diz ali. Elas vão sempre se colocar nas partes inferiores do corpo. Então a pessoa está em decúbito dorsal, morreu em decúbito dorsal, essas manchas vão aparecer nas costas. A alternativa B fala que tem tonalidade vermelho e rosa. Na verdade, elas têm a tonalidade azul púrpura, de certa intensidade percebidas na superfície corporal. Em geral, tem tonalidade violácea, variando apenas se existirem substâncias estranhas na composição. Exatamente como diz ali, o problema é que ele fala que, de regra geral, ela tem tonalidade vermelho-rosa. Na verdade, ela tem tonalidade azul-púrpura, e se for em casos de asfixia por monóxido de carbono, aí sim ela vai ter essa tonalidade vermelho-rosa. Então, ele acabou invertendo as ideias ali, os conceitos. A alternativa D. Alternativa C, perdão. A alternativa C está correta. O que diz a alternativa C aqui? Confluem-se com o passar das horas e após 12 horas estarão fixas. Correto. Definitivamente não ocorrendo movimentação após caso o cadáver seja mudado de posição. Alguns autores falam que seria depois de 8 horas, depois de 10 horas, depois de 12 horas. Aqui ele fala depois de 12 e é aceitável depois de 12. Então depois de 12 horas, se for mudada a posição do cadáver, elas não vão migrar para a parte mais baixa, elas vão se tornar fixas. Antes dessas 12 horas, se o cadáver tiver sua posição alterada, as manchas de hipóstase vão se alterar, vão para o local mais baixo, onde estiver nessa nova posição. Então a alternativa C está correta. A alternativa D. A maneira de se diagnosticar uma mancha de hipóstase é pressionar com o dedo a zona da mancha, a zona do livor, que ele chama de livor. Então isso eu faço nos locais. No local eu tenho uma mancha de hipóstase e eu pressiono para ver se ela está fixa ou não. Pressiona na mancha, o que faz desaparecer a tonalidade própria por alguns instantes. Isso até a sua fixação definitiva. Então, se eu pressionar a mancha e não desaparecer, não ficar esbranquiçada, quer dizer que ela já está fixa. Outra forma, daí eu não posso fazer isso no local, isso vai ser feito no departamento médico legal,
seria fazer uma incisão na pele e no tecido celular, observando se o sangue gotejar dos vasos venosos e sua lavagem torna o tecido branco. Os vasos e capilares estão intactos, não tem rede de fibrina e quase sempre nas regiões de decúbito. Nas equimoses, daí é a diferenciação que se faz, esse é o teste para fazer a diferenciação entre mancha de hipóstase e equimose. Nas equimoses, o sangue se encontra coagulado e infiltrado nas malhas do tecido, com presença da rede de fibrina, capilares rotas e nas diversas regiões do corpo, daí que é uma indicação ali de reação vital. A mancha de hipóstase não tem reação vital. Então está errada a letra D, ficamos com a letra C. Questão número 6. Entre as alternativas abaixo, assinale a correta para o cargo de perito meteorologista no ano de 2017. Alternativa A, a autólise inicia-se precocemente e não há nenhuma interferência bacteriana. Vamos direto, para as respostas, Não vou ficar lendo as alternativas, depois ler as respostas também. Depois ter que ler de novo as alternativas, vamos preservar a voz um pouquinho. Então, vamos de novo aqui. Autólise inicia-se precocemente, não há nenhuma interferência bacteriana. Está correto. Chama-se autólise o processo de destruição celular, caracterizado por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbicos que se verifica na intimidade da célula, motivados pelas próprias enzimas celulares e que levam à destruição do corpo humano logo após a morte, sem nenhuma interferência bacteriana, como se a célula estivesse programada para agir dessa forma em determinado momento e de forma rápida e intensa. É o mais precoce dos fenômenos cadavéricos. Então nós temos nossas células ali, uma programação para elas se destruírem, fazer esse processo de autólise. Então está correta a alternativa A. Mas vamos ver o que tem de errado nas outras. Alternativa B, esfriamento do cadáver, ou algor mortis, pode aparecer assim, é mais rápido quando o óbito se deu por intoxicação por venenos ou doenças infecciosas agudas. Por que está errado? Os que morrem de doenças crônicas, de traumas cranianos com lesões hipotalâmicas, hipotermia, desidratação e grandes hemorragias têm um esfriamento do corpo mais rápido. E os que padeceram de insolação, internação, intoxicação por venenos e doenças infecciosas agudas apresentam um esfriamento mais lento. Então ele inverteu ali. E isso é o que diz lá o França, que o esfriamento do cadáver vai ser mais devagar, então, quando se der por intoxicação por venenos ou doenças infecciosas agudas. Alternativa C. Rigidez, como regra, tem início nos membros superiores, estendendo-se a nuca e mandíbula na sequência dos eventos cadavéricos. Não! Segundo a lei de Nisten, a rigidez se manifesta em primeiro lugar na face, na mandíbula e no pescoço, seguindo-se dos membros superiores do tronco e finalmente dos membros inferiores e no desaparecer pela mesma ordem, principalmente nos cadáveres colocados em decúbito dorsal. Isso é o que diz o França. Tem alguns autores que falam algumas coisas diferentes, mas eu não vou entrar nesse método porque as provas de concurso geralmente se baseiam no França. Alternativa D. Decréscimo de peso é mais lento nos fetos e recém-nascidos, chegando a até 36 gramas por quilograma de peso em 1 hora. Está errado porque a evaporação da água dos tecidos orgânicos após a morte leva, consequentemente, à diminuição de peso. É mais acentuada nos fetos e recém-nascidos, chegando a até 8 gramas por quilograma de peso em um dia, alcançando, segundo Dupont, nas primeiras horas até 18 gramas por quilo de peso. Aí essa questão sacaneou, porque ele pegou um detalhezinho ali da numeração. Ele fala que é 36 gramas por quilograma de peso em 1 hora, que na verdade seria 18. Então, o que está errado aí nessa questão é esse valor. Que sacanagem.